Olá meus amigos, minhas amigas, Rodrigo Delbusso aqui, eu sou fundador do IBEP, Instituto Brasileiro de Excelência Pessoal e Profissional, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre intenção e motivação. Olha só, no último Dia dos Pais eu escrevi um e-mail para as pessoas da minha lista. Eu tenho uma lista de e-mails, caso você não faça parte dela e queira fazer, é simples, basta você ir lá no nosso site www.ibep.com.br e se inscrever lá, tem um campo lá para você deixar seu e-mail, seu nome e seu e-mail, e você vai fazer parte da minha lista. Mas como eu ia dizendo, eu gravei aliás, eu escrevi um e-mail para minha lista no Dia dos Pais, porque um dia antes, no sábado, era por volta de 7 horas da manhã, eu já estava no escritório e eu estava trabalhando. Estava escrevendo conteúdo, estava preparando alguns treinamentos que eu vou colocar em linha agora, tal. E por volta de umas 8h30, assim, me deu um insight, me caiu uma ficha. Depois eu até vou gravar um vídeo para falar melhor sobre esse e-mail, que foi uma ficha muito legal que me caiu. Eu acho que pode também cair para você, mas isso é o motivo de um outro vídeo. Mas enfim, eu escrevi um e-mail para minha lista falando que agora, depois de tantos anos, mais de 30 anos passados, eu compreendo algumas atitudes que meu pai tinha tido, que meu pai tinha uma rotina, tal, e eu entendi, naquele dia eu tinha entendido o porquê e como isso se fazia sentido, e como isso também, na verdade, acabava atingindo de uma certa forma as pessoas que convivem comigo. Eu mandei esse e-mail e várias pessoas me responderam. Algumas pessoas me responderam agradecendo, outras responderam dizendo que as impressões dela sobre o assunto, tal, foi muito interessante. E eu recebi um e-mail de uma pessoa que disse o seguinte: poxa, e como é que a gente faz para lidar com aquela situação quando o seu pai faz sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa, não importa que dia que é. Essa rotina, sabe? Poxa, essa rotina é complicada. Aí eu parei, pensei sobre isso, refleti bastante, e é sobre isso que eu queria falar, sobre motivação e intenção. Olha só, eu respondi o seguinte: pensa comigo, quando alguém faz algo, quando alguém adota um comportamento, na verdade esse comportamento ela é resultante de algo. Algo motiva a pessoa a ter aquele comportamento. Ok? Faz sentido isso? Acho que sim, não? Então veja bem, o que é que nos leva a adotar um determinado comportamento? Em primeiro lugar eu preciso dizer, ter rotina é bom, ter rotina não é ruim. Se não fosse a rotina, talvez a gente mesmo não estivesse aqui. Porque a rotina, ela na verdade é uma questão fisiológica. Ela nos ajuda a economizar energia, a otimizar, né, muitas coisas aquela coisa que a gente faz muita coisa no automático, né? Isso economiza energia, isso faz a gente, nos protege, nos poupa, enfim. Então é bom ter rotina. Só que acontece que algumas vezes a gente cria essas rotinas com mais intensidade, segue muito à risca, e isso acaba, de uma certa forma, vamos dizer, atrapalhando as pessoas, incomodando, na verdade, as pessoas que convivem conosco. Sejam elas nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, enfim. E por que isso acontece? Porque a gente adota a nossa rotina, as pessoas não entendem por que a gente adota aquele comportamento e se questionam se a gente está sendo realmente legal ou não. Só que vamos lá, vamos voltar naquilo que eu estava te falando, motivação e intenção. Quando a pessoa faz algo, adota uma rotina, a intenção dela, sem dúvida, não é prejudicar, magoar, enfim, atingir ninguém de quem ela gosta, ninguém que seja importante para ela. Que ela faz meio que sem perceber. Agora é importante a gente analisar por que ela adota esse determinado comportamento, adota essa rotina. O que acontece é o seguinte: a pessoa ela tem uma motivação para fazer as coisas. O que leva a gente a fazer algo é estar motivado, certo? E a motivação, na verdade só existem duas direções para a motivação. Uma delas a gente se motiva pelo afastamento da dor. Cada vez que a gente pensa na dor, a gente procura se afastar da dor. Por exemplo, eu trabalho muito porque eu não quero ficar sem dinheiro. A sua dor é ficar sem dinheiro, então ligada a essa dor, essa motivação de se afastar dessa dor, você trabalha mais tempo, hora extra, enfim. Você trabalha muito mais, por exemplo, do que normalmente uma pessoa que não tem essa dor trabalharia. Ou você pode se motivar pela aproximação do prazer. Digamos, olha, eu quero comprar um carro e eu preciso ganhar mais dinheiro. Então eu vou trabalhar
no sentido de ganhar mais dinheiro para poder comprar meu carro. Isso te motiva. Em algumas situações acontece as duas coisas, né? A pessoa, ao mesmo tempo que ela se afasta da dor, ela se aproxima do prazer. Quando a pessoa tem uma percepção dessa, ela costuma se motivar no máximo. E você pode reparar que as pessoas que têm muito sucesso, normalmente, em algum momento da vida delas, elas se motivam se utilizando, na verdade, dessas duas direções. Ela se afasta de algo para conquistar algo, se afasta de alguma dor para se aproximar de algo que é prazeroso. Então, se a gente compreender que a motivação, existem essas duas direções da motivação, a gente começa então a perceber o que leva as pessoas a tomarem um determinado comportamento, adotarem um determinado comportamento. Só que nem sempre a gente adota o comportamento, o melhor comportamento para todo mundo. Porque a gente acha que muito do que a gente faz é totalmente consciente, é racional, tal, e não é. Na verdade, a maioria das nossas ações, das nossas atitudes, elas são criadas no nosso inconsciente. São processos inconscientes que nos levam, na verdade, a adotar determinados comportamentos. Mas o que é que guia, de verdade, essa tomada de decisão por aqueles comportamentos? O que guia, na verdade, isso é o resultado. Então você pensa o seguinte: eu quero, por exemplo, ganhar mais dinheiro, né? Que nem o exemplo que eu dei aqui, quero ganhar mais dinheiro. Então, o que eu faço? Eu quero ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. E a pessoa pensa o quê? Ela foca, ela se motiva por isso, adota esse comportamento. E aí a gente tem que pensar em intenção. Qual é a intenção que a pessoa tem? Simplesmente ganhar mais dinheiro. Mas o comportamento que ela escolheu talvez não seja o melhor comportamento para as pessoas que estão próximas. Mas aí é importante você perceber o seguinte: a pessoa não quer, de maneira alguma, causar algum tipo de dor ou algum tipo de problema para as pessoas que estão próximas a ela. Ela simplesmente adota esse comportamento de uma maneira inconsciente. Talvez a primeira coisa que vem à cabeça dela seja isso: vou trabalhar de sábado e domingo, vou ficar mais tempo, no trabalho e tal. Só que ela esquece de refletir sobre isso e talvez esqueça até de comunicar suas reais intenções e motivações para as pessoas que gostam dela e, enfim, com quem convive com ela. E isso acaba gerando esse certo mal-estar, fica aquela coisa, poxa, a pessoa não pensa em mim, ela só pensa nela, faz o que ela acha que é melhor para ela e me deixa de lado. O que eu penso não é importante. Só que se você compreender que não é bem isso, as coisas acontecem por causa da motivação, da direção da motivação e a intenção que ela tem sobre um objetivo que ela quer alcançar, você começa a entender então que as pessoas não são tão culpadas assim pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. E vai entender que rotina é bom. Porém, a dica que eu dou para você é a seguinte: ter rotina é bom, ter rotina te ajuda a otimizar muita coisa que você faz na sua vida, só que de tempos em tempos, faça uma reflexão. Pense no porquê, o que realmente te leva a adotar uma determinada rotina. E se pergunte: essa rotina que eu tenho adotado, esses comportamentos que eu tenho adotado rotineiramente, eles de alguma maneira influenciam ou impactam negativamente as pessoas que estão à minha volta, que são importantes para mim? Porque se a pessoa não é importante para você também, tanto faz. Mas se a pessoa é importante para você, se pergunte: de alguma forma o que eu faço impacta negativamente essas pessoas? Se a resposta for sim, e para que você possa ter uma resposta sincera sobre isso, você precisa se colocar no lugar dessas pessoas, ok? Se a sua resposta for sim, então, aí o que eu te aconselho é: reflita, tá? E adote comportamentos diferentes, porém que possam produzir o mesmo resultado. Tá certo? Eu gostaria de poder falar muito mais sobre isso. Isso daria para eu gravar um vídeo de horas, mas eu acho que já deu para você entender o espírito da coisa, né? Então tenha em mente: sempre que alguém que você ama adota um comportamento que você não concorda, saiba que a intenção dela não é ferir você. Na verdade, ela está motivada em se afastar da dor ou se aproximar do prazer, ou talvez até os dois, porém ela adotou um comportamento que é, na maioria das vezes, inconsciente. Sendo assim, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido, e se for esse o seu caso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e aproveita e dá um joinha para mim aqui no YouTube e assine o nosso canal, tá ok?
Por enquanto é isso, eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço.